Você sabe qual é a origem da lenda do lobisomem? Analogamente aos livros, o lobisomem é uma criatura folclórica. Embora sua origem seja europeia, a personificação de tal figura também está presente no folclore brasileiro. Em suma, o lobisomem é conhecido por ser um homem que se transforma em um lobo em noites de lua cheia. Após ele se transformar, sai em busca de vítimas para poder alimentar-se do sangue delas ou simplesmente matá-las. Basicamente, a história o define como um ser parte homem, parte lobo, que foi amaldiçoado com a licantropia. Em contrapartida, há algumas variações da lenda que apontam a licantropia como resultado de um pacto de um homem com o diabo. Independente das variações e diversões, a figura do lobisomem segue presente até hoje, seja em filmes, séries e livros. Como já foi dito aqui no começo do vídeo, a lenda do lobisomem possui diversas versões. No entanto, ao que tudo indica, a lenda do lobisomem surgiu em meados do século XVI, na Europa. A ideia, entretanto, não deve ser tida como original, já que uma versão remotamente semelhante pode ser encontrada em diversos mitos gregos. A ideia, entretanto, não deve ser tida como original, já que uma versão remotamente semelhante pode ser encontrada em diversos mitos gregos. A lenda europeia conta que um homem foi, em sua origem, mordido por um lobo. A mordida gerou uma maldição, a qual, em noites de lua cheia, o homem acaba se transformando em lobisomem. Nesse interim, sua consciência era perdida, dando lugar à besta em forma de lobo que uivava pela cidade atrás de sangue. A cultura popular moderna alastrou a ideia de que a criatura é vulnerável à bala de prata ou a objetos que são compostos do mesmo elemento. Assim, a única forma de matá-lo seria por meio de objetos feitos desse metal. Além disso, a cultura popular moderna também foi responsável por propagar outra vertente. Tal vertente diz que a maldição do lobisomem pode ser transmitida hereditariamente, ou seja, de pai para filho. Aqueles que são mordidos por um deles e que sobrevivem transformam-se também em lobisomem pouco tempo depois. Basicamente, no Brasil, a chegada da lenda do lobisomem é ilustrada por algumas diferenças. Significativamente, a lenda varia, especialmente em relação à forma como um homem pode se transformar num monstro. Aqui a versão mais comum, especialmente em entornos rurais, diz que uma criança já nasce com a maldição. Nesse interim, o fenômeno ocorre em famílias em que há 7 irmãs mulheres. Caso ocorra o nascimento de um 8º membro, esse, se for do sexo masculino, é tocado pela maldição do lobisomem. Acredita-se que o jovem crescerá normalmente até o aniversário de 13 anos, quando na primeira lua cheia depois disso, irá se transformar. O processo, em suma, ocorrerá todos os meses até o final de sua vida. O curioso aqui é a simbologia numérica, com os números 7 e 13. Tal simbologia está presente também em outras lendas do folclore brasileiro. O Saci, por exemplo, ele vive 7 anos dentro da árvore e depois vive por mais 77, assim como o Curupira, que sequestra as crianças por 7 anos. Em algumas culturas, acredita-se que o lobisomem somente se transforma numa encruzilhada nas noites de sexta-feira e, ao amanhecer, retorna à encruzilhada para se transformar em um homem novamente. Em outras regiões, por sua vez, há versões da lenda em que o lobisomem prefere raptar bebês não batizados e, por isso, muitas famílias batizam suas crianças rapidamente. Por essa perspectiva, se a criança não for batizada,
estará propensa a virar um lobisomem. E aí, pessoal, o que vocês acharam de tudo isso sobre o lobisomem? Você já é batizado, né? Ou já ficou sabendo sobre alguma história de lobisomem, de pessoas que tiveram algum mal por não terem sido batizadas no seu início de vida? Deixe aí nos comentários. Bom, lembre-se sempre, o mal pode estar em quem você menos espera.